Você quer apostar que quem vai acabar pagando esse grande rombo do Banco Master sou eu e é você? Ontem chegou a me dar uma dor de estômago quando eu descobri que alguns estados e municípios brasileiros aplicaram seus ativos de fundos de pensão exatamente no Banco Master. E neste caso especificamente, não tem garantia, não tem seguro do FGV. Ou seja, no frigir dos ovos, nós vamos tomar na cabeça igualzinho tomamos com o roubo dos aposentados do INSS. Nessa edição, eu também vou comentar com você sobre o fim do suspense de Luiz Inácio, que ontem finalmente indicou Jorge Messias ao STF. E você pode dizer, ai Valéria, mas tem um monte de senador dizendo que não vai aprovar na sabatina, né? Porque agora o Messias vai ser conduzido ao Senado para a sabatina. E tem alguns senadores, inclusive eu destaquei alguns aqui para vocês, que estão dizendo, olha, eu voto não. Só que esperança que eu posso ter nisso? Porque há dias atrás, este Senado Federal reconduziu a barbárie lá na PGR. A única esperança que eu ainda tenho é que, em 2026, um terço do Senado terá que ser renovado. Eu espero que você já esteja fazendo o dever de casa e anotando direitinho quem são os senadores que não estão levando o país a sério. Deixe seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram, Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Bom, tá lá o Jorge Messias, como se ele não soubesse de nada, dizendo sobre a indicação dele, né, que ele recebe com honra a indicação do presidente Luiz Inácio para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, nós estamos muito lascados. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação e integridade e zelo institucional. Mentira! Mentira! Eu não acredito em você, não acredito nem que você é evangélico. Desculpa. E aí, o André Mendonça, o terrivelmente cristão, o terrivelmente evangélico, veio a público e disse: parabenizo o ministro Messias pela indicação ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se de nome qualificado da AGU, que preenche requisitos constitucionais. Teu focinho, André Mendonça. Assim também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. O André antecipou o apoio ao Jorge Messias. Olha, ou eu estou tendo miragem, ou o André Mendonça realmente foi uma decepção muito grande, ou tem muito mais por trás desse converser mole do Jorge Messias que possa imaginar a nossa vã filosofia. Como eu estou num país em que tentáculos da não democracia podem alcançar todo mundo em território nacional, eu vou me calar. Mas, por favor, anotem aí para me cobrar no futuro. A Valéria Bernardo avisou que poderia ter algo a mais por trás da trajetória de Jorge Messias. Anota aí. Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com um papel pra gente ter ele e só uso em caso de necessidade. O papel. De posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. É o Messias, senhores. É o mesmo Messias, pelo amor de Deus. E aí, tem gente que não acredita quando José Medeiros diz isso aqui, ó. A prisão de Jair Bolsonaro hoje é mantida muito mais pelos aliados do que pelos desafetos. Está claro a estratégia política. Querem unir a direita desde que Bolsonaro entre com os votos e eles com o nome. Não fosse isso, presta atenção, o processo já teria virado fumaça. Eu pergunto a vocês, que tipo de posicionamento teria o André Mendonça ao dizer que apoia a AGU, o cara da AGU, que contribuiu bastante para que Bolsonaro esteja preso? Injustamente, cruelmente, até agora. O mesmo cara que fez ele chegar no STF. Então eu acho que esse comentário de José Medeiros revela muita coisa. E a gente tem senadores como Jorge Seif, que diz que votará contra a indicação de Jorge Messias ao STF, e ele vai explicar os 3 pontos principais, na visão dele, por que o AGU não deve ir para o STF. Ele disse que o AGU perseguiu o jornalista Alexandre Garcia, negou blindados que protegeriam policiais e cidadãos, nesse caso no Rio de Janeiro, e foi omisso diante das fraudes bilionárias no INSS. E o fato de ser evangélico não é escudo. O evangelho prega justiça, não perseguição e seletividade. STF exige independência, não mais partidarismo. Voto não a Jorge Messias. Teremos partidarismo, não adianta você tentar achar uma saída viável ali, vamos cortar caminho aqui, quem sabe. Não tá para acontecer nenhum cisne negro neste quesito, tá? Então, a solução seria mais Magnitsky, mais Magnitsky, mais Magnitsky. Ocorre que, se sair distribuindo Magnitsky para tudo quanto é lado, a Magnitsky vai perder o poder de convencimento. E aí já fecha o regime e tudo, e a gente fica tudo aqui na mão da China, como eu expliquei muito bem para vocês, que eles estão tentando uma cooptação poderosíssima
da cúpula das Forças Armadas através da absolvição do general Teófilo. Você não assistiu isso? O vídeo está aqui, tá na nossa playlist. Bem, deixa eu falar um pouco de economia, porque a gente precisa contextualizar para chegar lá no escândalo do Banco Master e o risco que você está correndo de, apesar de ser servidor público, não ter a sua aposentadoria garantida, tá? Qual é a situação financeira do Brasil hoje? A situação econômica do Brasil é a seguinte, ó, Casas Bahia melhora a receita. Mas apesar de melhorar a receita, ela teve um prejuízo de quase R$500 bilhão no terceiro trimestre. O que está acontecendo para as Casas Bahia? Apesar de melhorar, trazer mais dinheiro para a empresa, ela teve um prejuízo de quase R$500 bilhão, com B de bumbum, tá, de neném. O que aconteceu é o seguinte, meus amigos, mais impostos e inflação, o dinheiro está custando muito mais caro, porque você traz mais dinheiro, só que o dinheiro perdeu o poder de compra e ele paga menos despesas fixas. E claro que as Casas Bahias apontaram, né, como principal motivo desse prejuízo o alto aumento de custo de manter o negócio aberto. Chama-se inflação e má gestão e socialização, certinho? E as Americanas, que tiveram uma queda nas vendas e o lucro desabou 96% no terceiro trimestre. O que essa matéria está dizendo para você? Que não houve lucro nas lojas Americanas no terceiro trimestre, no último. E ela que já estava com insolvência, já está com um monte de problema, um monte de dívida pendurada. Vai ser ruim, gente. Vai ser ruim. Casas Bahia e lojas Americanas nesta situação. De um tempo para cá, tudo que era bom foi sendo dilapidado, né? E de uma forma tão desonesta, tão estranha, tão cretina, que a gente fica pensando, gente, será que não tem método, não? Eu vou mostrar uma coisa para você que tem método, mas antes eu quero falar com você a respeito de um método imbatível que pode fazer com que você se garanta no meio dessa quebradeira. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida.
Se você está aqui comigo todos os dias e ainda não deu um pulinho lá no WhatsApp do Daniel Alvarenga para assistir essas 3 aulas gratuitas que a gente libera para você, é porque você está marcando toca e ainda não entendeu absolutamente nada do que está acontecendo no Brasil. Essa quebradeira dessas empresas me deixa assim de cabelo em pé, por quê? Porque é tudo muito estranho. Não é uma quebradeira normal, como uma empresa muito honesta que vem a público e diz, olha, abri falência e que quando vai fazer auditoria, tá tudo certinho, ela só abriu falência. Você quer ver uma coisa? Eu descobri ontem que alguns estados e municípios do Brasil aplicaram seus fundos de pensão no Banco Master. Agora você vai dizer para mim que isso é uma tremenda coincidência? Olha a matéria do G1. 18 fundos de pensão de estados e municípios têm 1,86 bilhão, quase 2 bilhões, aplicados no Banco Master. Os números são do Ministério da Previdência Social e, pelas regras, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, não cobre aplicações dos regimes próprios de previdência dos estados e municípios. Ou seja, o FGC cobre tudo. Tem seguro, vai cobrir lá até um certo limite de aplicação das pessoas e tal. Mas quando a aplicação é de regime próprio de previdência de estados e municípios, aí o FGC não cobre. Quem você acha que vai pagar essa bagaça? E a matéria continua dizendo que ninguém precisa se preocupar, que os servidores públicos não precisam se preocupar, que está tudo garantido, eles não vão nem ter corte e nem atraso no recebimento aí dos seus pagamentos. Olha o GROC. Sim, é possível identificar os 18 fundos de pensão, com base nos dados do Ministério Público, parará, parará, parará. Esses investimentos não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que os coloca na massa de credores na liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central. Tá. E aí ele fala da situação atual, comenta sobre algumas previdências, né, como o Rio Previdência, a Amazon Prev, e os riscos potenciais. Como os recursos entram na massa de credores, a recuperação do dinheiro investido pode ser parcial ou total, dependendo dos ativos disponíveis até o pagamento de obrigações prioritárias, como depósitos judiciais e trabalhistas. Isso, segundo o GROC, poderia, em tese, pressionar os fundos a realocar recursos ou buscar fontes alternativas, mas os gestores destacam que os portfólios são diversificados e que os pagamentos estão assegurados. Tá bom. Aí ele comenta lá, né, esses municípios que eu comentei com vocês, e eu perguntei para ele, pelo que você levantou, os estados garantiram que não afetará os servidores, mas eles garantem isso com base em quê? E aí o GROC falou, é ótima pergunta, realmente, as declarações dos fundos de pensão, como o Rio Previdência, a Amazon Prev, entre outros, de que não há impacto nos pagamentos, não são vazias. Elas se baseiam em pilares concretos do regime previdenciário brasileiro, especialmente nos regimes próprios de previdência social, que são os RPPs. Eles gerenciam as aposentadorias de servidores públicos estaduais e municipais. Aí ele vai explicar ali, né, o raciocínio, vai trocar em miúdos, como eu digo aqui. Aí fala que as obrigações dos pagamentos são do ente público, não só do fundo. Ou seja, você fez uma boa aplicação, não fez uma boa aplicação, qual é o problema desse gestor? Nenhum. Por quê? Porque as obrigações são do ente público. Já sentiu, né? O grosso entrando. E aí ele vem falando tal, aí eu pergunto para ele o seguinte. É certo dizer então que esse dinheiro aplicado, que é dinheiro do povo, dando prejuízo à aplicação, é o povo que vai pagar? E ele diz, sim, é exatamente isso. Vamos falar sem rodeios. O dinheiro aplicado no Banco Master é dinheiro público, vem das contribuições dos próprios servidores, entre 11% e 14% do salário, mais a parte patronal que o Estado ou município tira do orçamento geral, ou seja, impostos, royalties, Fiesp, etc. Quando esse dinheiro é perdido ou recuperado só parcialmente, porque na minha opinião o dinheiro vai ser perdido, tá, gente? Quem paga a conta final é o contribuinte, é o povo. Pode acontecer de 3 formas. Aumento de alíquota, né, de imposto de desconto ou criação de regime complementar, todo mundo conhece a história do Dataprev, mais dinheiro do Tesouro através de impostos para cobrir déficit atuarial ou corte ou atraso em benefícios futuros, menos provável no curto prazo, mais possível. Alguns municípios menores, tipo os de Mato Grosso do Sul que aparecem na lista, já estão completamente quebrados. Se perderem de 10% a 20% do patrimônio de uma vez, que é o que vai acontecer caso haja essa perda do Banco Master, eles podem começar a parcelar aposentadorias ou aumentar a idade por tempo de contribuição, exatamente como já aconteceu. É o mesmo roteiro de sempre. Fundo de pensão, Petros, Prostales, Previ, agora Banco Master. Muda o nome,
mas a música é a mesma e, consequentemente, a nossa dança será a mesma. Vamos todos dançar. Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, estaria criando grupo de mídia para defendê-lo. Junto a empresários no plural, o banqueiro que foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira vinha aglutinando veículos jornalísticos que serviriam para respaldá-lo em interesses políticos e econômicos. Entre os ativos, já sob influência do grupo do Banco Master, estão o Brasil Journal, publicação especializada no mercado de capitais e considerada referência na Faria Lima, as operações digitais da revista Ué, Isto é Dinheiro, o portal de política Platô, que é do Guilherme Amado, o site de fofocas comandado pelo jornalista Léo Dias, e além disso, Vorcaro, que foi preso, o dono foi preso, negociava a entrada no controle do Correio Brasiliense do estado de Minas, jornais pertencentes ao Diário Associados, utilizando precatórios como moeda para quitar débitos fiscais da empresa. Não tem como dar errado um negócio desse. Primeiro eu dou um rombo numa entidade financeira, um banco, onde estados e municípios fizeram aplicações de fundos de pensão, que é dinheiro de imposto. Depois eu vou lá e monto um grupo de mídia para falar bem de mim e do meu grupo. Você já viu isso acontecer? Está acontecendo tudo de novo. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Entenderam por que vocês precisam apoiar o jornalismo independente? É por isso, porque aqui não tem um Vorcari para poder colocar dinheiro, mala de dinheiro, tirar dinheiro de impostos. Aqui você ajuda se gosta do conteúdo produzido por este programa e por esta apresentadora. duartravaleria@gmail.com. Seja generoso, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que o Vorcari é. Leva aí o nosso link para os seus buracos digitais por onde você anda enquanto você os tem. Beijo no coração, bora pro comentário, responde para mim. Você sabia que o seu fundo de pensão foi aplicado no Banco Master? Gente, que falta de respeito. Que crueldade com a população brasileira. Tá difícil. Tá muito difícil. Excelente sexta-feira para você, porque sextou, né? Sextou, pra gente.